Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Piritips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 13 de agosto de 2025, quarta-feira. Na quarta-feira, galera, que a gente tem bons jogos e grandes jogos, tá? Então não quero rolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar essa força pra gente, tá? Deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá, o link tá na descrição, nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição. Então, sem enrolação, vamos estar começando? Galera, como vocês podem ver aqui, que jogo é esse, né? PSG e Tottenham, Supercopa da UEFA, tá? O campeão da Champions League contra o campeão da Europa League. Então a gente tem aqui o PSG com uma odd de 1.40 para essa final e o Tottenham sem som, né? O som saiu daqui do Tottenham e foi lá pro Los Angeles FC, é aquele time que jogou contra o Flamengo, tá? No Mundial de Clubes. Então o Tottenham, o som foi jogar lá na MLS, foi jogar lá nos Estados Unidos. E o PSG é muito forte, né? Muito forte no PSG, muito bem, o grande campeão da Champions League e realmente é favorito, mas é uma final. É uma final e a gente já viu aí grandes equipes surpreendendo, né, esse ano na final, como o Crystal Palace vencendo o Liverpool, né, venceu de novo o Crystal Palace, mas o Crystal Palace tem algo diferente com eles, né? Para quem não sabe, galera, a maioria dos jogadores ali do Crystal Palace são cristãos, tá? Então você vê ali, se você vê a história ali, né, do título contra o Manchester City, é muito emocionante, é muito legal, tá? E querendo ou não, tem Deus, é diferente, tá? E galera, então agora voltando aqui, tá? PSG, galera, muito favorito. Como eu falei, muito favorito. Tá uma final, né? Uma Supercopa da UEFA, mas o PSG é muito mais time e o PSG tá muito mais pronto que o time do Tottenham, tá? Então não tem como a gente fugir disso. Dá para buscar essa vitória? Galera, eu não buscaria. Uma odd baixa, como eu falei, para uma final. Então buscaria no ao vivo. PSG muito bem, pressionando muito como joga, né? Como joga muito pressionando ali, né? O time do PSG não deixa os seus adversários se respirarem, né? Então o PSG joga muito no campo de ataque dos seus adversários, né? Aquele perde e pressiona. Então o PSG perdeu, ele já vai pressionar para roubar a bola, né? Com o Vitinha, com o João Neves, com o Fabian Ruiz. Então faz muito bem isso esse time do Luiz Henrique, tá? Então, galera, PSG, o cenário para vocês buscarem a vitória é esse, tá? A vitória do PSG. O PSG tá com a bola, tá jogando no campo de ataque, né? Tá jogando no campo do Tottenham e o Tottenham não consegue sair no contra-ataque, onde é uma arma muito boa do time do Tottenham, que tem jogadores rápidos. Não tem o som, mas tem outros jogadores rápidos. Então, aí sim, galera, não tá saindo no contra-ataque o Tottenham e o PSG tá pressionando, aí é um cenário para buscar a vitória do PSG. Agora, o PSG tá pressionando, mas o Tottenham tá conseguindo encaixar contra-ataque. Toma cuidado com essa vitória, porque aí corre o risco do Tottenham encaixar um contra-ataque, fazer um gol. E galera, o PSG jogando assim dessa forma de novo, o Tottenham encaixando contra-ataque, fazendo gol, pode ser que até que o Tottenham consiga vencer esse jogo. Então, como eu falei, cenário para vocês, PSG pressionando e recuperando essa bola rápido sem contra-ataque do Tottenham, é vitória do PSG. Agora, nesse cenário do PSG pressionando, mas o Tottenham encaixando contra-ataque, eu ficaria de fora dessa vitória, tá? O jogo para gols, gosto, melhor cenário para mim. PSG tem um ataque muito forte, um time muito forte, mas o Tottenham é um time chato, como eu falei, que pode tentar conseguir esse contra-ataque, tá? Então para mim o jogo para over 1,5, gosto, galera, mesmo sendo uma final, tá? Gosto bastante. Não duvido também que a gente tenha um jogo para mais, jogo para 2,5, tá? Um jogo pra gente ver, até mesmo, é mais arriscado? É mais arriscado, esse ambas marcas, tá? Pra mim é jogo para gols aqui melhor do que o mercado de resultados por conta da odd baixa, por uma final, né? É o PSG, mas é uma final, galera, então tudo pode acontecer aqui, tá? Toma cuidado com isso. PSG para ser campeão pode ser uma boa, mas eu não buscaria. Eu gosto do mercado de gols, tá? Mas também, mercado de gols, por ser uma final, também é muito importante a inspiração um gol, tá? Saindo um gol aí, galera, principalmente se for do PSG. Aí o Tottenham vai ter que se abrir, vai ter que se expor, pode levar mais ou pode fazer o seu golzinho também, beleza? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Bolívar e Cienciano. Esse jogo 7 horas da noite, galera. Por que eu trouxe esse jogo? Bolívar joga dentro de casa, onde tem uma das maiores altitudes aqui da Sul-Americana, né? Foi uma das maiores altitudes da Libertadores, agora ele está na Sul-Americana. Então é uma das maiores altitudes da Sul-Americana. Buscar cantos a favor do Bolívar, sempre uma muito boa nesse cenário. Também, finalizações, para quem gosta desses mercados de finalizações do Bolívar, sempre uma muito boa também. E a vitória do Bolívar, tá? Porque realmente é muito forte, sabe que tem que fazer esse resultado jogando dentro de casa. Ele se torna muito forte por conta realmente da altitude, tá? Então, gosto do empate anula, tá? Que é uma entrada mais segura, mas a vitória do Bolívar é uma boa também, tá? Próximo jogo, para encerrar, galera, porque realmente uma quarta-feira aí que a gente não tem tantos jogos, né? A gente tem esses jogos aqui como os principais jogos. E Flamengo e Internacional, jogo 9h30 da noite. Aqui Libertadores, galera. Libertadores e Libertadores de dois times brasileiros.
né? Então o Flamengo tem que vencer esse jogo nesse primeiro jogo, né? Tem que fazer o resultado. Mas é claro, o Flamengo pode ir na casa do Inter e fazer um resultado bom também, porque o Flamengo é um time muito forte. Mas a fase do Flamengo, galera, se a gente for ver, não é boa, tá? Não é boa, foi eliminado aí pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Agora, deu o que fazer para vencer no final de semana o time do Mirassol, tá? Eu falei para vocês que seria um jogo complicado, falei para vocês que a odd, claro, o Flamengo venceu. Mas, galera, pela dificuldade do Flamengo, a odd teria que ser muito mais alta, o valor estava no Mirassol, tá? Então a gente deixou avisado isso aqui para vocês, tá? E agora de novo, tá? De novo, o Flamengo não vem numa fase tão boa assim pra gente buscar uma odd tão baixa numa oitavas de finais de Libertadores, tá? Contra um time brasileiro, um time que sabe jogar esse tipo de competição que é o Internacional. E como eu falei, mesmo que é dentro do Maracanã, o Flamengo pode fazer aqui 3, 4, 5-0 no Internacional. Mas eu não busco essa vitória seca a 1.5. Não busco, galera, eu tô fora, tá? Só buscaria a vitória do Flamengo no ao vivo. O Flamengo muito bem no jogo, com uma odd mínima, de 2. De 2 eu buscaria. É pra ter valor, galera. O que tem valor é isso. Pode ser, como eu falei, que o Inter tome 3, 4-0, tá? Mas, pra mim, o valor tá no Internacional. Não tá no valor no dupla chance ou a vitória do Internacional, tá? Não tô falando que vai acontecer uma zebra aqui. Mas pra mim, um handicap asiático a favor do Internacional é uma muito boa. Handicap asiático mais 2. O que significa, Felipe, esse handicap asiático mais 2? Se o time do Flamengo vencer por 2 gols de diferença, aposta devolvida. Se ele vencer por 3 gols ou mais, que a gente tem um head, tá? Não acredito que o time do Internacional perca por 3 gols ou mais de diferença, tá? Então, pra mim, gosto desse handicap asiático mais 2 a favor pro Internacional, tá bom? Gosto bastante. Outro cenário que eu gosto também, escanteios pro Flamengo. O Flamengo, ele não tem conseguido jogar bem, mas pelo menos está conseguindo pressionar, com o Samuel Lino numa lateral e o Prata na outra, tá? Então ele consegue pressionar muito bem. Então o mercado de cantos, já do primeiro tempo pro time do Flamengo, e o mercado de cantos também no jogo pro Flamengo, é uma boa, porque o Flamengo precisa fazer esse resultado. Eu buscaria já no primeiro tempo. Por quê? Porque o Flamengo precisa, né, já conseguir um resultado positivo, né? Então, nesse primeiro jogo. Então vai começar em cima. Então, mais de 2.5 cantos no primeiro tempo pro Flamengo, pra mim é uma boa, tá? Galera, essa vitória, o Flamengo é favorito, pode até vencer, mas eu buscaria, como eu falei, com uma odd mais alta, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto. É esse jogo que a gente tem para essa quarta-feira, né? Então que Deus abençoe e vamos pra cima.